E aí, moçada, tudo bem com vocês? Espero que cada um esteja fazendo a sua parte aí, nesse momento tenso que nós estamos vivendo, mas logo, logo, pessoal, estaremos juntos novamente no convívio social, tá? Enquanto isso, quando esse momento, de estarmos juntos não chega, vou tentar aqui ajudar vocês por meio, improvisado aqui, de algumas aulas que eu venho gravando pela internet. A nossa tema de hoje é justamente a Idade Média. Nós já trabalhamos em sala de aula o conceito de Idade Média, que é um período que vai do século V ao século XV. Século V, queda de Roma. Século XV, queda de Constantinopla, que seria, de certa forma, duas capitais do Império Romano do Ocidente. Nós já trabalhamos isso em sala. A Idade Média dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, um período marcado por uma grande influência da Igreja Católica. Tudo isso nós já discutimos em sala de aula. Também nesse período da Idade Média, mas lá na parte oriental, nós falamos dos árabes, falamos também da religião muçulmana criada ali pelo profeta Maomé. O nosso foco de hoje, pessoal, é trabalhar os reinos germânicos e depois falar de um modo de produção, que é o modo de produção feudal. Porém, esse modo de produção feudal, que acaba substituindo o modo de produção escravista, tão comum à Grécia e Roma, nós só vamos falar em um outro momento. Hoje, a nossa videoaula, ela é sobre os reinos bárbaros, ou também chamado povos germânicos. E por que reinos bárbaros? Lembra que essa denominação, que essa nomenclatura de bárbaros, ela se refere-se a uma visão preconceituosa dos romanos. Os romanos chamavam de bárbaros os povos que viviam fora da sua fronteira, os povos que não tinham, de certa forma, os costumes greco-romanos. Então, olha só, quem vive fora das fronteiras de Roma e que não falava o latim nem o grego, eram chamados de bárbaros pelos romanos. É uma visão preconceituosa. Na verdade, esses reinos bárbaros também podem ser chamados de reinos germânicos. Pedrão, por que reinos germânicos? Vocês vão entender aqui, preste atenção. Olha só. Por que reino germânico? Porque esses povos que conquistaram Roma, eles eram uma variedade de povos. Na verdade, eles tinham origem asiática, como os hunos, tinham origem eslavas. Quem seriam os povos eslavos? Que vão dar origem aos sérvios, que vão dar origem aos croatas, que vai dar origem aos russos, mas em especial os povos germânicos. Olha a quantidade de povos: visigodos, ostrogodos, godos, burgundinhos, vândalos, suevos, lombardos, francos. Quem gosta da série, pessoal, os vikings. Os vikings também foram um desses povos germânicos, porém os vikings só vão chegar na Europa lá pelo século IX depois de Cristo. Então são esses povos aqui, apelidados de bárbaros pelos romanos, ou chamados de povos germânicos, que vão ser responsáveis pela conquista do Império. E esses povos, eles tinham alguma característica política. Um exemplo, eram reinos o quê? Instáveis de curta duração. Por mais que eu falei de uma variedade de povos, foram reinos o quê? Efêmeros, de duração. O que são reinos efêmeros? De curta duração. Então não era muitas vezes unificados, existia uma descentralização política. Apesar desses povos ser chamados de bárbaros ou germânicos, eles não eram amiguinhos, tá, pessoal? Eram povos rivais que disputavam territórios entre si. Se eles disputam territórios, uma outra característica marcante desses povos aqui: eles eram uma sociedade de guerreiros. Guerrear era algo muito comum à vida, ao cotidiano desses povos, beleza? Olha só, podemos aqui nesse cenário falar da organização social. Estrutura familiar bastante sólida, a gente fala da questão da família. Preservavam valores como honra, fidelidade conjugal. Ou seja, professor, o que é fidelidade conjugal? Casamento monogâmico. A ideia de lealdade estava muito presente nessa sociedade de guerreiros. Não possuía um código de lei escrito. Pedrão, você está dizendo que eles eram ágrafos? Sim. Ai, professor, o que é ágrafos? Povos que não dominavam lá, escritas. Ou seja, as suas leis eram leis transmitidas oralmente, que a gente chama também de leis consuetudinárias. Olha só, galera, aqui também, como é que era a economia deles? Predominava a atividade agrícola, de subsistência. Pedrão, o que é subsistência? Produção para o próprio consumo. Produziam cereais, trabalhavam também com pecuária, criavam alguns animais. Alguns viviam de pilhagem. O que era pilhagem? Eram saques, eram furtos feitos em regiões conquistadas, tá, pessoal? Olha só, esses povos também, como é que era a religião deles? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, adoravam, pessoal, deuses animistas, ou seja, Deus representado por forças da natureza.
não tinham templos, como nós temos a igreja católica, as igrejas protestantes, os seus rituais eram ao ar livre e ofereciam sacrifícios, tanto de animais e até humanos, tá, pessoal? Então essa é uma característica gerais desses povos germânicos, que são esses povos que vão invadir e vão conquistar a parte ocidental do Império Romano. Olha só aqui, quando a gente fala desses povos, olha as invasões desses povos, todas essas setinhas que estão no mapa aqui, ó, vão representar um desses povos, que acabaram conquistando a parte ocidental do Império. Essa parte verde era do Império Romano do Oriente. Essa parte mais amareladinha era o Império Romano Ocidente. Perceba que o lado ocidental, ele não resistiu às invasões germânicas. Olha a quantidade de povos que invadiram o antigo Império Romano do Ocidente. E o resultado dessa invasão, pessoal, vai ser a formação de vários reinos. Olha só aqui, pessoal, os visigodos, os burgundinhos, a região dos ostrogodos, os francos aqui, ó, saxões, anglo-saxões, que vão dar origem aos ingleses. Olha aqui o Império Romano do Oriente com Constantinopla, tá? Então essa, pessoal, foi a nossa aulinha de hoje sobre os povos germânicos. E nós vamos perceber que a invasão desses povos na parte ocidental do Império Romano vai levar a um novo modo de produção, que é o feudalismo. Até a próxima, galera. Tamo junto.